Olá, estamos aqui diretamente do 30º Congresso Espírita do Estado de Goiás com o nosso amigo, presidente da Federação Espírita Brasileira, César Perry. César, qual é o contexto do movimento espírita no Brasil neste momento? Primeiramente, nós agradecemos a oportunidade de dissertar sobre o espiritismo no Brasil. Nós temos hoje um movimento espírita extremamente ativo, em expansão e cada vez mais voltado ao estudo das obras básicas de Allan Kardec, ao mesmo tempo que nós notamos de uma forma muito clara a demanda que há para algumas adequações desse movimento espírita, considerando a velocidade que nós temos, né, na área da informação e característica da própria sociedade de nossos dias. Por isso, hoje a FEB e seu Conselho Federativo Nacional têm refletido sobre todas essas situações no sentido de se acompanhar melhor e dar apoio ao movimento espírita brasileiro. César, nós estamos num momento em que temos muitos congressos em todo o Brasil. Qual a importância do 4º Congresso Espírita nesse contexto? As entidades federativas estaduais iniciaram desde o mês de janeiro eventos sobre os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o momento culminante, sem dúvida nenhuma, será o 4º Congresso Espírita Brasileiro. Ele terá em um único período, 11, 12 e 13 de abril, 4 cidades-sedes. Isso é inédito, no sentido de se ampliar e se diversificar essa participação. Então, nós teremos uma sede em Manaus, a outra em João Pessoa, Vitória e Campo Grande. Este congresso, ele terá como tema central o Evangelho segundo o Espiritismo, 150 anos de esclarecimento e de consolo. O tema é único. Haverá uma diversidade de expositores, obviamente que valorizando e dando oportunidade a novos expositores das próprias regiões. Então nós temos uma expectativa muito grande, porque ele será um marco na história do espiritismo no nosso país. E César, o nosso Congresso do Estado de Goiás, qual a importância do Congresso do Estado de Goiás hoje no contexto da divulgação do Espiritismo em todo o Brasil? Em primeiro lugar, o Congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás, ele privilegia também como tema central o Evangelho segundo o Espiritismo. E uma característica que nós temos acompanhado é a presença maciça de dirigentes ou de representantes de todas as partes do estado de Goiás e mais ainda também de estados vizinhos. A programação sempre tem sido desenvolvida de uma forma doutrinariamente e muito bem equilibrada e dividido, né, em sessões para adulto, para o jovem e para a criança. Aproveitando falando dos jovens, há pouco tempo foi publicado então um apoio aí do DIGI, né, da juventude. O que você poderia nos falar sobre esse marco, né, nesse novo momento da juventude espírita no Brasil? A Federação Espírita Brasileira, na nossa ótica, está fazendo um resgate histórico, porque nós já tivemos uma ativação muito grande das antigas mocidades e juventudes espíritas do Brasil e que depois passaram, dentro de vários contextos, algumas adaptações que hoje nós tivemos que rever. E o Conselho Federativo Nacional aprovou agora, em novembro de 2013, as diretrizes para a juventude espírita do Brasil. Essas diretrizes é considerando o jovem como ele é e criando espaços de atuação desse jovem e estimulando a integração do jovem enquanto jovem no movimento espírita. Então, é uma visão que se faz necessária para se dar a oportunidade para um natural engajamento do jovem nas atividades espíritas em geral e considerando a continuidade, né, que há de substituição de valores. Com esse pensamento da juventude aí assumindo muito em breve, né, os papéis das lideranças espíritas, o que se espera do movimento espírita para os próximos anos no Brasil?
o movimento espírita tem necessidade de se rejuvenescer. Os dados do IBGE do ano de 2010 demonstram que o movimento espírita brasileiro, em comparação com outras agremiações religiosas, ele é um movimento de meia-idade para cima. Falta a presença do jovem no movimento espírita. E se nós prestarmos atenção nas frequências, as palestras públicas, a frequência nos centros espíritas, facilmente se comprova isso. O que há necessidade é de mostrar que o espiritismo ele é acessível e é feito para todas as faixas etárias. E que o jovem hoje, que apresenta, de certa forma, uma precocidade intelectual, tecnológica, ele tem que ter o seu espaço dentro do centro espírita. Essa relação com a tecnologia, como você citou aí, o Espiritismo tem buscado cada vez mais também se utilizar dessas tecnologias. O que a Federação Espírita Brasileira, o Espiritismo, pode também utilizar para divulgar a doutrina? Veja, pegando a FEB apenas, o portal da FEB tem hoje uma consulta mês que supera 320 mil acessos. O próprio Facebook da FEB também supera mais de 100 mil curtições. Isso demonstra que há um engajamento da FEB em novas mídias. E também, através do portal da FEB, desde o ano de 2009, nós oferecemos cursos à distância sobre gestão de centro espírita. São 3 cursos e agora, no mês de fevereiro deste ano, nós iniciamos também um curso à distância sobre espiritismo. Então, isso mostra que é um novo momento que nós estamos vivendo. E agora, nestes dias, a Federação Espírita Brasileira está colocando aí no ar 20 e-books, 20 livros digitais. E até o final do ano, 150 livros serão colocados na forma de e-book. E que é uma característica também, porque nós percebemos que hoje o jovem que tem acesso à informática, ele tem uma grande facilidade de consultar o Kindle e outros tablets para a leitura de livros. E muitos até preferem essa forma. Então, é uma maneira, né, que nós estamos encontrando de atualizar o acesso à obra espírita, à literatura espírita, utilizando essas mídias. E a TV SEI, que é uma web TV antiga, mas também disponível hoje por sinal de satélite. Se você acredita que os livros para o seu aperfeiçoamento moral está pegando muito leve, meu irmão, você precisa conhecer Cirurgia Moral, do Espírito Lancelin, a psicografia de João Nunes Maia. É um livro para quem tem coragem de enfrentar os seus problemas. Ele ataca o nosso orgulho e a nossa hipocrisia. Vou mostrar para vocês. Vou abrir o livro ao acaso e vocês vão ver o impacto que é. Determinação. É de senso comum das criaturas iluminadas que devemos ter 2 tipos de conduta para que possamos estar bem com nós mesmos, copiando às vezes certas áreas da política mundana, a ditadura e a democracia. A ditadura deve ser usada na determinação diante de nós mesmos, dar ordens severas na correção de nossas atitudes, para que se corrija o que não deve ser feito, aprimorando o bem em todas as latitudes com amor e a caridade seja um ponto sagrado de nossas atenções. A democracia deve ser ampliada no que tange ao exterior, observando os direitos alheios e capacitando todos os entendimentos para que saibas até onde não deves interferir na vida dos outros. Ditadura e democracia. João Nunes Maia, Cirurgia Moral, pelo Espírito de Lancelin. Fica a dica. Numa releitura da parábola do Mestre Jesus, diria a poetisa Amélia Rodrigues: graças à benevolência de Deus, o semeador, em manhã ridente, saiu a semear.
Ao longo do caminho, as sementes foram espargidas, caindo em terrenos pedregosos, produzindo espinheiros. Mais adiante, continuou a exercer a sua missão. Era preciso semear até encontrar o local ideal. As sementes caíram em lugares menos pedregosos. As flores logo brotaram, o mesmo acontecendo com as árvores. Ao surgir o sol, porém, por não suportarem o calor, queimaram-se e foram logo retorcidas. O semeador não desanimou, e contando no seu embornal, com mais algumas sementes, vai mais adiante. Já cansado, avista imensa campina, onde um córrego de água límpida é moldurado por campos verdejantes. Aliviado, resolve semear as últimas sementes. O solo era fértil, facilitando a germinação, surgindo frondosa árvore repleta de folhas. Olá, você está no Tira Dúvidas do Encontro Fraterno, quadro específico deste programa de TV da Federação Espírita do Estado de Goiás. E nós temos conosco a Elzi, que irá nos trazer a resposta para uma dúvida que recebemos. Elzi, a questão é a seguinte: os espíritos podem interferir em nosso livre-arbítrio? Muito prazer em estar com você e mais ainda em responder esta pergunta. Como é que nós vamos ver isto? É livre-arbítrio, teríamos liberdade absoluta de agirmos, mas estamos sujeitos à interferência? Muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem? Assim nos responde, no Livro dos Espíritos, os espíritos que disseram a Kardec na questão 459 e próximas, até 480 mais ou menos, explicando o seguinte: nós coabitamos com o mundo espiritual e eles nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, a tal ponto que nós muitas vezes pensamos que estamos emitindo uma ideia própria, quando na verdade estamos sendo manipulados, influenciados. É ótimo que saibamos disto, para que nós tenhamos um cuidado, uma atenção especial com o que nós emitimos. Há pessoas que perguntam assim: quando eu tenho uma ideia e depois tenho logo outra em seguida, como é que eu vou saber o que é meu e o que é influência? Geralmente a primeira ideia é sua, mas cuidado com a influência. 1000 olhos nos observam, como nos diz o apóstolo Paulo. Falando um pouquinho então da TVC e também já estendendo ao Conselho Internacional, né, que tem a sua participação também, qual a importância do Brasil hoje no Conselho e o que está sendo feito com esse aprendizado que no Brasil nós estamos tendo diante dessas novidades e mudanças do movimento espírita? A Federação Espírita Brasileira foi uma das fundadoras do Conselho Espírita Internacional no ano de 1992. Hoje são 36 países membros do SEI e o Brasil, sem dúvida nenhuma, tem uma importância marcante em tudo isso, sem ser preponderante, que é esse o cuidado que nós temos que ter. Então, o voto do Brasil, por exemplo, no Conselho Espírita Internacional tem o mesmo peso de uma entidade que tem 600 ou 700 representantes apenas. Mas o movimento espírita brasileiro, ele tem uma experiência, ele tem uma garantia de
mais de 100 anos de funcionamento. E isso é visto com bons olhos pelo movimento espírita internacional. As adequações que estão sendo feitas hoje em dia é no sentido do Conselho Espírita Internacional traduzir esses livros de Kardec que estão no domínio público, mas as obras psicográficas de Chico, principalmente aquelas cujos direitos autorais pertencem à FEB, e ela tem licenciado. Então nós temos obras de Chico já vertidas e editadas pelo SEI em inglês, francês, em espanhol, em russo, em alemão, em italiano, em finlandês, em sueco, em norueguês. Então há uma grande diversidade de oportunidades agora para acesso ao livro espírita. Então essa é uma forma do Brasil contribuir, não é, para com o movimento espírita internacional. E sem falar nos seminários, nas visitas, nos apoios diretos, né, que o Brasil tem dado, principalmente aqueles que têm maior demanda, maior necessidade, como recentemente tem acontecido com o continente africano. Sabe-se que tem sido feito caravanas aí, né, de brasileiros em alguns países, né? Como tem sido essa experiência de poder levar também livros, né, e também o conhecimento? Veja, a Federação Espírita Brasileira tem disponibilizado livros em espanhol em grande quantidade. Para Cuba, por exemplo, até hoje já foram encaminhados 3 contêineres de livros. Isso significa que cada um deles tem em torno de 15 mil livros doados. 45 mil livros. Doados em espanhol para Cuba. Mas nós temos também disponibilizado outros países da América do Sul e também para a África. Não só o livro que tem sido levado, como nós estamos disponibilizando também programas da TVC, e que há alguns canais de TV privados, né, de Moçambique, por exemplo, que estão utilizando esses programas da TVC. Voltando um pouquinho àquela questão dos cursos online, como que é possível ter o acesso através do portal e como que funciona esse trabalho que está sendo feito pela Federação para orientar as casas espíritas nos seus trabalhos de gestão? Quando você acessa o portal da FEB, que é o www.febnet.org.br, você vai verificar que tem uma caixinha ali escrita Gestão de Centros Espíritas. Então você clicando lá, abre, são 3 cursos que são ofertados, então tem toda uma explicação, e o momento de inscrição eu diria que é um momento de disputa. Porque quando se abre a inscrição, normalmente se encerra em um período, porque as pessoas ficam esperando a oportunidade. Mas para vocês terem uma ideia, desde 2009, o curso Visão Geral sobre o Centro Espírita, mais de 2.600 pessoas já fizeram, inclusive de outras partes do mundo. E uma outra característica, nós já ofertamos também curso à distância para a preparação do tutor. Então ele não está centralizado só em tutores da FEB. Nós temos tutores de vários estados, inclusive aqui de Goiás, e que vão se revezando, né, nos 3 cursos ofertados. Então a demanda é muito grande porque é necessário de tutoria. Então, exatamente. As pessoas têm procurado e... O limite de vagas na verdade, é o número de tutores. Porque não adianta abrir uma grande quantidade de vagas se nós não tivermos tutores suficientes, treinados, né? Porque é diferente você ser monitor de um curso presencial e ser aí monitor ou tutor de um curso à distância. Então ele tem que ser treinado para isso e tem que ter disponibilidade, não é? E dominar aí a linguagem da informática. Nós já falamos dos jovens também e dos congressos espíritas, e você também citou que nós temos esse trabalho aqui no Congresso do Estado de Goiás. Você deve ter visto aqui o movimento dos jovens. Qual é a sua percepção dessa importância dos jovens estarem aqui engajados, estudando o Espiritismo e se preparando para essa nova era que está a caminho? Eu considero que o Estado de Goiás, com a orientação dada pela Federação Espírita do Estado de Goiás,
tem sido um exemplo de estimular a participação do jovem no movimento espírita. E exatamente isso que é necessário para que ele esteja bastante ativo e possa vir assumir encargos no movimento espírita enquanto jovem. Então nós não temos que ter essa barreira que ela é extremamente artificial e será cada vez mais no momento em que nós notamos o maior acesso às informações e a precocidade aí das crianças e dos jovens. Você está falando aí do recebimento de conhecimentos aí, e novos espíritos que estão vindo nessa nova fase, né? Sim. Essa é a percepção da FEB também, que esses espíritos estão vindo com uma missão de dar continuidade ao trabalho que está sendo feito. Exatamente. Daí a razão da Federação Espírita Brasileira ter se preocupado e ter apoiado exaustivamente toda a proposta de transformação que deve haver com a liderança do Conselho Federativo Nacional para que seja revista toda essa ação da juventude espírita no Brasil. César, deixe sua mensagem final então para os nossos telespectadores. Estamos chegando ao final desse bate-papo e a mensagem, né, da Federação Espírita, mas também sua, do César Perry, para que todos possam então entender a importância do movimento federativo, né, também, e dos espíritas no Brasil e no mundo. Então, nós entendemos que nós estamos vivendo um momento extremamente privilegiado. 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo significa que nós temos aí 150 anos de experiência com um livro que analisa o ensino moral de Jesus. E exatamente é esse o diferencial do espírita na prática, quer dizer, é a compreensão do Evangelho à luz do Espiritismo. E nesses instantes em que nós repensamos o movimento espírita, nada melhor do que nos pautarmos pela ideia da união, da concórdia e da benevolência, que são princípios bem defendidos por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós agradecemos a sua presença e continuamos aqui no Congresso Espírita do Estado de Goiás. Obrigado. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente.
numa releitura da parábola do Mestre Jesus, diria a poetisa Amélia Rodrigues: graças à benevolência de Deus, o semeador, em manhã ridente, saiu a semear. Ao longo do caminho, as sementes foram espargidas, caindo em terrenos pedregosos, produzindo espinheiros. Mais adiante, continuou a exercer a sua missão. Era preciso semear até encontrar o local ideal. As sementes caíram em lugares menos pedregosos. As flores logo brotaram, o mesmo acontecendo com as árvores. Ao surgir o sol, porém, por não suportarem o calor, queimaram-se e foram logo retorcidas. O semeador não desanimou e, contando no seu embornal, com mais algumas sementes, vai mais adiante. Já cansado, avista imensa campina, onde um córrego de água límpida é moldurado por campos verdejantes. Aliviado, resolve semear as últimas sementes. O solo era fértil, facilitando a germinação, surgindo frondosa árvore repleta de folhas.